Muito bem, queridos convidados, nós vamos retomar o nosso jantar, nosso protocolo, depois desse delicioso jantar. Você que ainda está jantando, fique à vontade para continuar se servindo sem nenhum problema. Nós só vamos antecipar algumas coisas aqui para que nós possamos remir o tempo. Também, daqui a pouquinho, já ouvir a nossa palestra dessa oportunidade. Depois dessa bela interpretação da canção Que Bela História pelas nossas musicistas convidadas dessa noite, nós vamos então retomar o nosso protocolo e eu já quero chamar o nosso diretor regional aqui da ADONEP, na região Serra e Litoral Norte, o senhor Ismael Varela, vai estar passando aqui e vai nos contar um breve testemunho, e depois também nosso oficial André Nascimento também vai compartilhar um outro breve testemunho a respeito daquilo que experimentaram a partir da ADONEP. Ismael, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Ismael Varela. Como ele apresentou antes, hoje eu sou o diretor regional da ADONEP. Estou incumbido de montar estruturas em outras cidades para executar jantar iguais a esses e montar equipes iguais a essas para promover eventos iguais a isso, tanto para o jantar, para eventos de apoio feminino e apoio jovem. E desde 2018 que a gente vem trabalhando com a ADONEP em Caxias do Sul, algumas coisas aconteceram. E o que eu venho relatar aqui hoje, né, são de pequenos testemunhos, pequenos comentários de convidados que participaram conosco. E não só convidados, pessoas também que nos serviram nesse período. E convidados que vieram a nossos eventos, escutaram nossas palestras, levaram para casa os temas, os assuntos, vivenciaram e a partir da vivência dos palestrantes, acabaram que tiveram uma mudança de vida. Uma das mudanças não digo mudança de vida, mas mudanças de comportamento, foi de uma pessoa que está aqui hoje. Eu acho que posso citar, é um dos colegas que a gente trabalha, digamos que junto, é o vereador Rafael Bueno. Ele nos comentou, um palestrante colocou alguns temas, ele passou alguns dias, algumas semanas, nos comentou que o que aquele palestrante falou, ele conseguiu executar na casa dele e na família dele, né, Rafael? Então essas palestras ajudam o comportamento, né? Hoje, eu até pedi a palavra aqui, porque hoje eu recebi um comentário do nosso, que está nos servindo aqui, que é o nosso maître. O jantar de fevereiro que a gente teve aqui, a filha dele estava doente, estava com algum problema no pulmão. E todo jantar a gente vai na cozinha, a nossa equipe de diretores e presidentes, vai na cozinha, reúne toda a equipe da cozinha, garçons, cozinheiros, e ali a gente dá uma palavra para eles e faz uma oração. Ora pela família, pela vida deles e pelo trabalho. Colega, garçom, o maître está aí? Chama ele. E ele me comentou que no que acabou o jantar naquela noite, depois da oração que a gente fez com eles na cozinha, ele nos serviu, a equipe nos serviu, e no que acabou o jantar, ele ligou para casa, ou chegou em casa, a filha dele estava curada. E desde lá, ela então não teve mais o problema no pulmão. Estou chamando ele de surpresa aqui, tá? E estou falando do teu testemunho que tu me contaste, fica aqui comigo. A ADONEP, a gente costuma dizer que ela é
de pessoa para pessoa. A gente conta testemunho aqui de pessoa para pessoa, de leigo para leigo, né? E tu me contaste antes o testemunho da tua filha, do teu filho. Falei errado. Conta pro pessoal aí. Bom, pessoal, meu nome é André, tá? Eu estava fazendo um evento da Donep aqui e meu filho ele tem um problema de bronquiolite, né? E com essas virações de tempo a gente não conseguiu descobrir um tratamento. Ele estava com várias vezes a gente ia no plantão por esse motivo. E a Donep estava fazendo um evento aqui, tocou ali, né, no familiares com alguma uma doença, alguma coisa, que Deus curasse, Deus ajudasse, Jesus tocasse no coração. E minha esposa estava no plantão com meu filho e eu estava trabalhando aqui. E desde então a gente conseguiu um tratamento eficaz. Ele faz a bombinha e graças a Deus ele melhorou e não deu mais uma crise nele, né? Então a gente agradece muito a Deus por isso. Obrigado. Desculpa. Imagina a surpresa. Enfim, a Donep, uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. A Donep é isso, tá? A gente anuncia o amor de Jesus Cristo pelas pessoas. E, enfim, eu encerro. Depois os colegas aqui dão seguimento. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu sou o André Nascimento, diretor de oração e sócios. E como o Ismael falou, a gente sempre faz essa oração, né? Não sabia, e foi pedido para mim dirigir a oração ali na cozinha, né? E Deus tocou no meu coração, vou assim falar, de orar pela família deles, né? Perguntei se tinha alguém doente em casa, né? E já se levantou algumas mãos ali. Então a gente sempre pede para que Deus venha abençoar tanto nós que estamos aqui nos alimentando, quanto as pessoas que estão nos servindo e seus familiares, para chegar em casa e está tudo bem. Porque às vezes vem alguém trabalhar aqui, né? E às vezes deixa alguém, né, doente em casa, então a pessoa começa a trabalhar até mais tranquilo e trabalha mais disposto, né? Mas o que eu quero falar é um pouco sobre... A gente tem a nossa plenária sobre fé, dinheiro e negócio também. E eu quero falar sobre fé e dinheiro e negócios na prática. Eu trabalho com venda de carros. E toda segunda-feira, aí eu vou falar da minha parte da fé, eu levo uma palavra ali no celeiro de Cristo, que pega pessoas com vulnerabilidade e tal ali, né? Pessoas que vêm de rua e tal. E eu vou toda segunda-feira, como eu não tenho muito horário, foi liberado para mim, né, levar uma palavra às 6:30 da manhã. Então eu digo, eu vou lá falar a palavra, acordo cedo na segunda-feira, começo bem meu dia e depois vou trabalhar. E um dia desses aconteceu que eu não consegui ir na segunda-feira de manhã. E fui trabalhar, tinha bastante coisa para fazer em Porto Alegre, nos negócios de carro que eu faço. Deu segunda-feira, o dia inteiro, nada, né? Fui direto para Porto Alegre, tinha bastante coisa. Nada dos meus negócios fechar. Daí na terça-feira eu disse, não, agora eu preciso fechar, tinha um pacote de carro para fechar e tal com uma empresa. E nada do dia. Finalizou a terça-feira, eu não tinha vendido nada segunda e terça. Trabalho no setor de atacado, preciso vender bastante carro. Então, eu ia pousar na casa da minha mãe, ali na Grande Porto Alegre, e liguei para ela, vou pousar aí hoje. E ela disse, a minha mãe disse, eu tô com Covid, não vem para cá. E eu comecei a vir para casa muito triste. Eu disse, olha, não vendi nada, não deu nada certo dos meus negócios, e tô indo para casa agora, nem na casa da minha mãe eu vou poder ficar para ficar no outro dia. Aí minha esposa falou assim, me diz uma coisa, tu foi no celeiro de Cristo segunda? E eu disse, não. E ela disse, então tu sabe o que tem que fazer, né? E aí eu pensei mais nos meus negócios, no que o meu compromisso que eu tenho de fé, de levar uma palavra toda a segunda-feira de manhã. Na quarta-feira, peguei e falei com o pessoal e fui lá fazer a minha parte. Quarta-feira de manhã, 6:30 da manhã, estava lá, levei a palavra, foi legal. E naquele dia, abriu-se todas as portas, vendi 9 carros no dia. Então eu digo, não cuidem só do dinheiro. Não foque só nos negócios. Às vezes a gente precisa ver a nossa parte da fé também, tá? Fé, negócios e dinheiro tem que andar juntos. Obrigado.
Na sequência, nós vamos rapidamente falar, então, para você, especialmente que está aqui pela primeira vez, sobre o que é a Adonep, né? Talvez você foi convidado, está participando até agora do jantar e, nesse momento, ainda não entendeu ou não sabe, então, essa é uma grande oportunidade para nós falarmos sobre isso. A Adonep nada mais é do que uma associação de homens de negócio que tem por intuito tratar de negócios, né? Como a própria sigla já fala. E nós entendemos que um grande negócio é também tratarmos da nossa fé. Todo ser humano se apoia essencialmente em uma crença, né? E isso o ser humano busca desde a sua existência. E visando isso, na década de 70, o empresário, melhor dizendo, nascido no Rio de Janeiro, o senhor Custódio, já falecido, já em memória, ele trouxe esta visão dos Estados Unidos de também um outro empresário que lá morava e atuava, que fundou essa organização dos Estados Unidos e foi trazida e emprestada essa visão aqui para o Brasil com esse nome de Adonep. E desde 2012 ela é presidida pelo seu genro, Altomir Regis Cunha. A Adonep ela tem mais de 1.500 capítulos espalhados por todo o mundo, nas 3 Américas, na Europa, na Ásia, na África. Inclusive conta com um escritório em Dubai, né, lá no Oriente, e tem como missão falar sobre isso que tanto o Ismael, bem como o André falaram nessa oportunidade. Fé, negócios, dinheiro, são palavras que são fortes, carregam um peso forte na sua pronúncia, e precisam ser conhecidas em profundidade para que o ser humano possa desfrutar disso, né, e não ser dominado por nenhuma delas. Então, nós temos a alegria de recebê-los nessa oportunidade e também já convidando para os nossos próximos eventos da Adonep. Também é importante citar que sobre as mesas dos senhores, se vocês talvez observaram, nós temos exemplares da revista A Voz. São 3 modelos de exemplares, algumas mesas talvez têm só um dos modelos, outras têm outros, mas basicamente é a revista A Voz Jovem e A Voz Mulher. E por que essas revistas, esses exemplares? Aqui estão testemunhos semelhantes àqueles que foram compartilhados aqui conosco nessa noite, histórias de superação de vida, de transformação de casamentos, restauração de famílias, restauração de negócios, pessoas que, assim como nós, fizeram parte de um jantar, vieram por uma primeira vez e fidelizaram a sua participação e aqui estão com seu testemunho exposto nesses exemplares. Também nós temos as fichas de sócios, onde você pode preencher, especialmente você que está pela primeira vez, nós pedimos que você faça a gentileza de preencher para que nós possamos depois, posteriormente, entrar em contato com você, continuar convidando para os nossos eventos. E também existe a possibilidade de você se associar à Adonep. E alguém pode questionar, mas qual é o benefício de eu me associar a essa instituição? E o primeiro e principal objetivo, primeiro e principal motivo que você tem e benefício com tudo isso é que você vai estar recebendo semanalmente orações em favor da sua família, em favor dos seus negócios, em favor da sua empresa, do seu escritório, do ramo de trabalho em que você atua, e também você vai estar conectado conosco, né? Nesta fraternidade que nós temos aqui uns com os outros.
Vale a pena, né? Às vezes o silêncio ele fala mais alto do que muitas das nossas palavras. Aproveitar esse instante para convidar quem quiser participar conosco, dia 18 nós vamos ter um outro jantar muito parecido com este ali na cidade de Canela. Então quem quiser participar conosco nesse dia 18 cai numa terça-feira, né? Terça-feira próxima, dia 18, nós temos um jantar ali na cidade de Canela. Nós vamos fortalecer o capítulo ali dessa cidade, porque nós temos nosso diretor regional que está situado agora em Caxias do Sul, que é o nosso amigo Ismael, e ele então está trabalhando então para dar sequência nesses capítulos, fortalecer os capítulos e também no litoral, aqui na Serra e no litoral, e nós estamos colaborando então enquanto capítulo aqui de Caxias do Sul. Convidamos a todos que quiserem participar conosco, depois pode nos procurar, saber do local e como vai funcionar também. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente coloca as nossas informações ali, para que pessoas também possam continuar participando conosco desses grandes eventos e impactantes eventos. Também quero aproveitar para convidar você que quiser participar conosco das nossas plenárias. As nossas plenárias acontecem toda segunda do mês e toda a quarta segunda do mês. Toda quarta segunda e toda segunda. Né? Nós temos as nossas datas definidas, mas fica lá dia 10, dia 24 e assim vai indo, né? Então, são 2 plenárias por mês, onde nós estamos tratando, junto com o Ismael, que está nos fazendo as palestras maravilhosas sobre fé, trabalho e dinheiro. Muito importante essa... Fé, negócio e dinheiro. Mas negócio também é trabalho, né? Negócio sem suor não é fácil. Então, ali nós estamos aprendendo muito, estamos trocando informações. E também nós temos nosso meeting, que é o encontro, onde também tem uma pequena palestra de uns 10 minutos, também sobre esses valores tão importantes que, por vezes, são esquecidos nessa sociedade contemporânea. Então, todos vocês são bem-vindos. Que local que é, Ismael? Rua Dom José Barea? Dom José Barea, 2368, na sede da Focus. Todos os dias que tem lá nessa segunda e na quarta segunda, são às 19 horas e 45 minutos. E nós começamos, em definitivo, às 20 horas. Cerca de 1h30, mais ou menos. Depois eu dou os nossos demais anúncios também que são importantes. Agora nós vamos passar para o Dr. Edson, que vai estar nos fazendo esta palestra e que realmente a gente possa ser impactado, seja frutífera para as nossas vidas. Dr. Edson. Quer ir à frente? Você tem a sua água aqui, Policía. Muito obrigado. Presente. Amém. Bem, boa noite a todos e todas, inclusive aos bebezinhos. É um prazer a gente ter essa oportunidade. Eu falo no meu nome pessoal e no nome da minha esposa, Rosa Ida, e reencontrar pessoas tão queridas, muitas das quais nós conhecemos, pastor Josafá, de Barba, não vou fazer mais nome porque tem muitos conhecidos, e outros tantos que um dia serão também nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos. Edson. E dizer que, como disse Samuel, uma alegria de estarmos aqui, retornarmos a Caxias do Sul. Nós trabalhamos aqui em Caxias do Sul, onde as crianças também estudaram até o ano de 2001. Em março de 2001, rumamos a Porto Alegre, deixando assim uma parte de nós aqui em Caxias, porque nós sempre gostamos muito, tanto da comunidade, como da própria cidade, né? E especialmente da Adonep. Foi maravilhoso, não foi, Samuel? Foi maravilhoso porque nós tínhamos uma sintonia fina. Nós cantávamos, inclusive, no final de cada reunião, que eram as plenárias na época, não sei se hoje ainda são realizadas assim, mas nas plenárias nós cantávamos: somos uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família celestial. Então, não tem como não ter saudades. E quando nós começamos a conversar sobre
Caxias, sobre o jantar, não tem dúvida, né? Imediatamente nós aceitamos. Eu trabalhei em Caxias, eu fui juiz de direito aqui em Caxias, fui titular de uma vara que estava sem magistrado, sem titular, há mais de 2 anos, que era a segunda vara civil na época, era uma vara com bastante processo. Fui diretor do foro e depois promovido a Porto Alegre. Nós tivemos alguma dificuldade de adaptação no início, né? Porque a Rosa estava muito bem acomodada aqui também, um trabalho bastante atuante na Delegacia de Educação. Depois disso ela fez direito também. Direito abre portas, né? Mas na realidade o que eu quero trazer para todos é uma história que começou mais cedo do que isso, começou bem antes, quando eu era criança, quando eu tinha no limite para a adolescência, 11 anos e meio de idade. E eu fui criado na cidade de Bento Gonçalves. Meu avô tinha um pequeno hotel, menos de 500 metros do então 1º Batalhão Ferroviário. E nesse local eu tive, eu diria, a maior perda da minha vida, porque sendo o filho mais velho, com 11 anos de idade, e o mais novo com 1 ano e 6 meses, e mais 2 irmãos sanduíches no caminho, nós recebemos a notícia de que meu pai tinha sofrido um acidente enquanto ele se deslocava do hotel para o cinema a pé, que era perto dali, dava 200 metros até a entrada do cinema, e ele sofreu um acidente, foi atropelado e veio a óbito, faleceu na mesma noite, no mesmo instante, porque foi projetado a mais de 20 metros de distância em decorrência de alta velocidade imprimida pelo condutor de uma caminhoneta, daquelas caminhonetas grandes, F1000 na época, né? Então, com 11 anos eu perdi o meu referencial, né, masculino, o meu herói, porque toda criança tem o seu herói, né? E hoje nós temos um netinho maravilhoso, lindo. Podia botar aqui uma foto para as pessoas olharem e saberem que eu estou falando a verdade. Qual é o vovô coruja que não vai falar isso, né? Mas assim, eu digo assim que a gente sabe que a criança olha para o seu pai, para o seu avô, como uma referência, né? Ele vê o vovô cantando uma música italiana para ele aprender a falar italiano. Ele quando a gente inicia, ele já começa a sacudir, ele já começa a dançar, a balançar. Ele está aprendendo com 1 ano de idade a pegar o telefone e dizer alô, alô. Ele se baseia em alguém, né? E a gente torce sempre para que seja a gente, né? Ele gostou do vovô. Ou assim como gostou do papai, ou gostou da mamãe, gostou da vovó. E no meu tempo, com 11 anos de idade, o meu referencial efetivamente era meu pai, meu herói. Um homem que tinha sofrido muito na vida, mas que tinha uma história também, porque meu pai era um lutador. Não é apenas lutador da vida. Ele tinha sido lutador profissional, sabe? Meu pai era lutador de aparecer na televisão. E imagina, para uma criança, aquilo era uma maravilha, né? Meu pai era lutador. E com aquela perda, o desaparecimento imediato, assim, instantâneo, inesperado, não programado, não previsto, do meu herói, eu passei a ter uma dificuldade muito grande. E eu sempre conto que, naquele período, com 11 anos de idade, a minha vida se dividiu. Porque o que aconteceu com aquilo? A morte bateu na porta da minha casa, não avisou, como eu disse, e nos assustou. A mim foi tremendamente assustador. E como é que eu vou vencer isso? Eu comecei porque a gente morava do lado da igreja ali, e nesse nosso hotel do meu avô, o padre, que era o padre Ernesto Esbriça,
ia almoçar todos os dias, fazia refeição no restaurante. Então aquilo dava uma proximidade com a religião, e a gente então eu comecei a pedir a Deus do meu jeito, que Deus afastasse a morte e que a gente não tivesse oportunidade de ver ninguém mais da família sendo levado, porque é muito doloroso tu ver um pai sumir, e eu não queria isso para minha mãe, não queria isso para meus irmãos, não queria isso para meus avós, e comecei a pedir a Deus, a rezar, a clamar, a buscar: Senhor, não deixa ninguém, leva embora essa morte, não deixa a morte tocar na minha família, pelo menos durante os próximos 20 anos. Eu me lembro disso. Então, até os meus 31 anos de idade, ninguém podia morrer, porque eu tinha feito o meu pedido a Deus. Mas, concomitantemente com isso, e eu não me envergonho hoje de maneira alguma do que eu vou falar, concomitantemente com isso, eu tive o que se chama de transtorno obsessivo compulsivo. TOC. Que na época era algo que não era estudado no Brasil. Eu estou falando de 1967. Muitos daqui não tinham, nem estavam nos planos ainda, né? Não tinham nascido. Mas em 67 não tinha estudo sobre TOC, pelo menos que se soubesse. E agora, mais recentemente, a gente sabe que o transtorno obsessivo compulsivo é algo que toma conta de pelo menos 7 milhões de pessoas no Brasil, ou 55 milhões pelo menos no mundo. E é uma doença que ataca o cérebro, a mente da pessoa, como uma espécie de circuito mental, e que não permite que a pessoa tenha discernimentos para dizer: não, eu não vou fazer isso, não, isso está errado. Não, o TOC te ataca a mente e te faz pensar que se tu não fizeres determinada coisa, se tu não adotares determinado comportamento, alguma coisa pode acontecer com a tua família. Eu posso estar falando alguma coisa assim que alguém possa se surpreender dizendo: mas não é... Bom, mas tem aí, por exemplo, Roberto Carlos, que tem TOC, e é só estudar a vida dele. Ele, na Itália, parece que foi na Itália, ele entrou numa igreja e quando foi sair a porta estava fechada. Ele foi um desespero para ele conversou com o guarda: eu tenho que sair por aquela porta. E o guarda: não, senhor, mas a saída aqui é agora. Não, mas eu não posso sair por aí, eu entrei por aquela porta. Luciana Vendramin, que era uma das paquitas, pouca gente pode lembrar do nome dela talvez, mas se procurar ali, ela ficou 10 horas sentada na beira de uma calçada porque não conseguia atravessar a rua por medo da fiação elétrica. E numa outra ocasião, ela se ensaboou 40 vezes durante o banho e não conseguia sair do banho por medo que alguma coisa pudesse acontecer. O que é isso? É uma patologia física? Não. É um curto-circuito mental. Mas é uma doença. É uma doença. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que devia, na época, consultar um psicólogo. Mas eu tinha um tio que também era da mesma área que eu. Ele foi desembargador e ele me dizia, na época, a gente se espelhava neles, né? Ele dizia que a ida a um psicólogo não garante um resultado, ou alguma coisa assim, porque o psicólogo não vai dizer o teu tratamento está cumprido. Ele vai te dizer até a próxima sessão. E com aquilo eu ficava encabulado. Mas o que adianta então? Eu tenho uma filha psicóloga hoje. E eu louvo a Deus por ter uma filha psicóloga. Mas eu estou dizendo que naquela época a concepção que se tinha era diferente. Tu ouvia falar coisas assim. E então eu não podia procurar um tratamento para aquilo, embora soubesse que tinha algum problema. Então eu vivenciava naquele período essa situação. Um jovem religioso. Um jovem que queria depender de Deus e para vencer seus medos buscava a Deus. Enquanto isso, um jovem doente psicologicamente. Estava iniciando a faculdade de Direito. Eu não preciso dizer que para a carreira que eu escolhi, eu teria que ter uma rigidez mental, não apenas normal, né? Mas acima do normal. Eu trabalhei, enquanto fazia faculdade, trabalhei na sucursal do Jornal do Comércio em Bento Gonçalves, era repórter.
trabalhava ali de manhã e à tarde eu me deslocava para a cidade de Carlos Barbosa, que é ali pertinho, todos conhecem, né? E exercia o munus de assessor de imprensa da prefeitura. Toda vez que eu chegava em Carlos Barbosa, como era jovem, ainda não tinha uma profissão definida, eu ia de ônibus. Chegava em Carlos Barbosa, a primeira coisa que fazia era ir até a igreja católica, cujas portas permaneciam abertas o tempo todo. E chegava naquela igreja, dobrava o meu joelho, fazia o sinal da cruz, rezava um pouco, e todo dia era a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, porque eu era um homem religioso. Um dia uma senhora, que eu acho que chama de zeladora de capelinha, ou algo parecido, que fazia limpeza, ela me viu, e viu eu com frequência entrando no templo. Ela me convidou para ir até a retaguarda do altar, e naquela retaguarda ela puxou uma cortina, e ali tinha uma imagem de Cristo. Sabe aquelas imagens de Cristo morto? Eu conhecia aquilo porque poucos anos antes a gente ficava, como era do lado da igreja, a nossa casa, a gente passava as quintas-feiras santas ali em adoração, madrugada toda, né? Gurizada fazia, para nós era uma festa, né? E eu conheci aquilo. E ela disse em italiano que eu te può basar, não? Tu podes beijar a imagem de Cristo morto. O que aconteceu? Eu obedeci. Era religioso. Tá, mas religião é errado? Não, religião quer dizer religare, ligar novamente. Mas não religiosidade formal. Eu fui lá, beijei uma imagem, beijei uma chaga, beijei outra aqui na testa, nas mãos. E no dia seguinte, o que eu fiz? Fiquei lá na entrada da igreja? Não, fui lá na retaguarda do altar e fiz a mesma coisa. E no terceiro dia a mesma coisa. E no quarto dia a mesma coisa. E durante vários dias eu fiz aquilo. Aí você pergunta, mas e o que tem de errado? E aí eu posso perguntar, e o que tem de certo? Ah, mas é feito com o coração. É? Mas é da vontade de Deus? Deus se agrada disso? Ah, mas por que Deus não se agradaria feito de coração? Bom, a única maneira de descobrir se é da vontade de Deus ou não é procurar na sua palavra. Porque o próprio Jesus disse numa oração chamada oração sacerdotal, que está no livro de João capítulo 17, Pai, a tua palavra é a verdade. Então a única maneira de descobrir se isso é da vontade de Deus ou não é procurar na palavra. E eu fui procurar na palavra tempos depois, porque um missionário, um amigo que eu conheci, uma pessoa muito querida, me disse, mas você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Eu aprendi assim. Quantas vezes eu vi, inclusive na Catedral do Metropolitano de Porto Alegre, as pessoas, aqui tinha uma imagem, a pessoa vinha aqui assim. Sabe como é que é isso lá em Porto Alegre? Mais ainda, né? Existe assim, uma religiosidade muito grande. A pessoa vê uma imagem aqui, fica passando a mão, fica beijando. E aí, quando eu comentei com esse missionário, ele disse, mas não, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Está escrito em algum lugar que eu não posso? Sim, está escrito. Porque nós sabemos que a nossa fonte de inspiração de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Seja com a versão evangélica, seja com a versão Nihil Obstat da Igreja Católica, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Não importa se ela foi traduzida por esta igreja ou por aquela igreja. Pelo menos estou falando das traduções mais tradicionais. E eu perguntei para ele, mas então me diga onde está. Ele disse, está no livro de Êxodo, capítulo 20. Cheguei em casa, abri a Bíblia, porque tinha um amigo nosso chamado, a minha formação foi muito católica, o padre Afonso, que era um capuchinho de Garibaldi, que lia a Bíblia todas as noites. Eu achava aquilo maravilhoso, eu achava aquilo fascinante. Cheguei em casa e abri a Bíblia. Que livro é que o pastor me disse? Eu não sabia que livro ele tinha me dito. Puxa, e agora? Onde é que eu vou achar? Vou ter que voltar para lá e perguntar para ele. E voltei. E vocês lembram daquela música do Padre Zezinho que diz: um dia uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. O que mais? Para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser
feliz. Nem todo mundo lembra, né? Pois então, eu peguei uma caneta e papel na mão e fui lá e conversei, missionário. O senhor me disse que está escrito num livro da Bíblia que não pode fazer assim. O senhor pode me dizer onde está escrito? Eles, claro. Êxodo capítulo 20. Ah, fui eu lá feliz correndo para casa, peguei a Bíblia, achei o livro de Êxodo, que eu nem conhecia, que faz parte do Pentateuco, que é um dos 5 livros que se atribui a autoria a Moisés. E peguei lá e descobri, olhei os 10 mandamentos. Mas como assim os 10 mandamentos vão proibir isso? Aí comecei a ler, dizia assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em seguida, não farás para ti imagens ou esculturas do que existe em cima do céu, embaixo da terra ou abaixo das águas do mar. E tu não te prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte, zeloso e ciumento. Meu Deus! Mas eu tinha aprendido o catecismo, os 10 mandamentos, mas não era bem naquela linguagem. E o que aconteceu? Aí eu fiquei com dúvida, não era essa linguagem, mas está aqui na Bíblia. A minha Bíblia, sabe qual era a minha Bíblia? Eu não me lembro qual era o bispo que tinha autorizado, né? Benedito Zorzi, talvez. Dom Paulo Moreto não tinha vindo ainda. Mas dizia assim: nil obstat, nada falta. Era a minha Bíblia. A Bíblia que eu havia ganho da minha avó, quem sabe? E lá dizia, não farás para ti. Mas eu disse, mas não pode ser, mas então quem é que está ensinando errado? E aí começa aquela luta interna para tu conseguires entender e assimilar que alguma coisa não está certa. Por quê? Por que eu vou adorar uma imagem? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando por que eu vou adorar uma imagem se o próprio Cristo disse para uma mulher na beira do poço de Jacó: Deus é espírito. E busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que é isso? Eu adorar em espírito é eu fechar meus olhos, buscar a presença de Deus. Eu clamar, eu sentir a presença dele sem ter que tocar aqui, sem ser palpável. Não confunda com outra doutrina, não confunda com o espiritismo. Estou falando em espírito e em verdade. Pai é um espírito. Deus é espírito. Olha o baque de um jovem lá com 18, 19, 20 anos melhor. Um baque de um jovem que já tinha 20 anos e que tinha aprendido tudo aquilo e que quando viu aquilo não estava de acordo com a palavra de Deus. E aí começa essa luta, e ao mesmo tempo em que a luta se manifesta no tocante à espiritualidade, a mesma luta, a mesma espiritualidade faz com que aquele jovem comece a buscar a palavra de Deus, sabendo que aquela palavra de Deus é verdadeira. E aí ele descobre que aquele medo, porque ele tinha medo que alguém da família morresse, por quê? Porque ele tinha sofrido a perda prematura de seu pai. Mas aí descobriu que na palavra de Deus tem uma promessa: eu te darei vida longa. Aquele que se agarrou a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque conheceu o meu nome. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, isso é promessa não para o religioso, mas para o Filho de Deus, para quem busca encontrar Deus de verdade. Veja que quem está falando aqui para vocês não é nenhum fanático. É alguém que tem uma experiência de vida, uma experiência pessoal com Deus. E essas promessas que a palavra diz, que são destinadas a qualquer pessoa que creia em Jesus Cristo, qualquer pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, essas promessas têm que se cumprir. Deus não é homem para que minta. E a partir daí, então, eu volto a dizer, eu passei por dificuldades até entender. Mas a partir de então, meus amados, eu descobri que existe vida e que nós temos direitos, veja bem,
Deus nos otorgou direitos se nós somos filhos de Deus. Eu pergunto, há 2 testamentos na Bíblia, não há? E o que é um testamento? O que acontece em um testamento? O testamento é feito por um testador em favor de quem? Os herdeiros, né? Quem são os herdeiros de uma família? São os filhos ou são os vizinhos, os estranhos? São os filhos, certo? Para que nós possamos ter direito à herança de Deus, são mais de 8.000 promessas bíblicas. Nós falamos há pouco. Nós precisamos de uma única coisa: nos tornarmos filhos de Deus. Não, mas nós não somos filhos de Deus? A gente sempre ouve, em qualquer local onde a gente se encontre, quando toca nesse assunto, que eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Deus gostaria que fosse assim, sim. Tenho certeza de que Deus gostaria de que todos fossem filhos de Deus. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus faz uma distinção entre pessoas que foram criadas por Deus, que são as criaturas de Deus, e pessoas que são filhas de Deus porque aceitaram Jesus como Salvador, como Senhor. O Evangelho de João é muito claro quando ele diz: en archein hologos, kai hologos in prostonteon, kai theos in hologos. Isso significa, do grego, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua graça, e aí vai dizendo assim: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, olha só, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, a todos os que o receberam, obrigado. Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós saímos da condição de criatura, porque a gente, não, mas eu creio em Deus. Mas não é só crer, porque a palavra diz que tem um outro cara que crê também, mas ele tem medo, ele estremece. Mas a palavra de Deus diz que aquele que aceitou Jesus, ele se torna filho de Deus. Então, quem é que tem direito à herança? Os filhos de Deus. E quem é que tem direito à saúde? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Quem? Os filhos de Deus. Vida com abundância. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos eu dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Eu te darei, Deus diz, vida longa e te mostrarei a minha salvação. São promessas para quem? Para os filhos de Deus. Vida longa? Ora, se a palavra de Deus diz também que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, está escrito lá, cada vez que ele ia curar alguém, por exemplo, o evangelista Mateus, no capítulo 8, ele diz que ele curava para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ou seja, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele tomou as nossas enfermidades, o que quer dizer isso? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então eu não preciso ter enfermidade se ele tomou sobre si. Mas o mundo está cheio de doenças. Sim, assim como o mundo está cheio de pó. O mundo está cheio de fumaça. Mas eu não preciso deixar a fumaça se agarrar a mim. Eu não preciso deixar o pó se agarrar a mim. Assim como as doenças estão cheias, estão tomando conta do mundo, eu não preciso deixar a doença se agarrar a mim. Ela existe aqui, mas eu não preciso aceitar que o meu corpo fique doente. O mundo está cheio de morte, mas eu não preciso aceitar a morte prematura. Entendam isso, não preciso, eu tenho direito à vida longa. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Quer um exemplo? Quer um exemplo bem rápido agora? Eu estou no mundo. O ano passado, eu acordei de manhã assim, e fui fazer medição. Botei aquele aparelho de pressão, e me surpreendi que eu estava com um batimento cardíaco de 111 em repouso, tinha levantado da cama. Naquele momento, estava com 111. Que é isso? Que é isso? Eu sou ser humano, né? Mas me preocupei, disse, não, eu acho que eu vou ter que procurar alguma coisa. Tomei banho, vou lá para o hospital de cardiologia. Olha só, estou agindo como homem. Vou para o hospital de cardiologia.
Quando eu saí do banho, eu estava com 133. Bom, tinha que caminhar devagar, então, né? Se eu fosse, né? Aí disse, não, mas vamos lá, né? E aí começa, a tua fé ainda não entrou em ação. Eu estou no mundo, mas do mundo eu não sou, Jesus disse, né? Pai, eles não são do mundo, eles estão no mundo. Eu fui ao hospital e, assim, ó, uma síntese breve, o médico, depois eu consultei um nefrologista, ele me disse, o senhor está com menos de 50% da capacidade renal. O senhor está com insuficiência renal. O que significa isso? Alguém sabe? Daqui a pouquinho eu vou ter que fazer hemodiálise. Sabe o que é isso? Não, senhor, eu sou um servo teu, não aceito isso. Opa! Tem pó aí na rua, mas eu não vou deixar o pó se agarrar em mim. Eu não aceito isso. Por quê? Por que eu não aceito? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito à vida longa. Eu tenho direito a pedir a Deus que Deus cuide da minha família, da minha mulher, que dê vida longa para ela. Que os meus filhos tenham vida longa. E eu comecei naquele mesmo dia, quando eu soube que eu tinha menos de 50% da capacidade renal, eu tinha creatinina de 1,48. Sabe o que é isso? O limite é 1,30. 1,48 disparou a metade lá, diz o médico. Mas o doutor, mas a minha é crônica ou aguda? Não, a sua é crônica. Pô, o médico disse que é crônica. Quer dizer, quanto tempo eu tenho? Meu filho, que é delegado lá no norte do país, me telefona. Como é que tá, pai? Tá bem, filho. Bem, pai. Não tá tão bem assim, né? Mas aí nós começamos a buscar Deus. Passam 3 meses, faz exames. O que acontece? Mas tem que pedir, né? Tem que pedir. Pede e receberás. O mundo se esquece disso. Talvez aqui dentro tenha gente que ache isso obsoleto, isso ridículo, isso ultrapassado, qualquer coisa nesse momento. Nós estamos em 2023 falando que Deus cura, falando que é isso, cara? Não. Olha só. Oração, confiança, fé. 3 meses depois, pastor Josafá, 1,26. Vamos fazer o teste de novo? Vamos, passam 20 dias. 1,22. A médica disse, o senhor não tem nada. Pode ir embora. Quer voltar daqui a 1 ano? Pode voltar. É um testemunho tão simples. Alguém pode dizer, mas já aconteceu comigo. Então tá. Para mim, eu tinha dito que eu tinha insuficiência renal, mas estou falando de um fato, gente. Eu estou falando de um fato. Eu não estou falando das curas que acontecem lá na igreja. Eu não estou falando das curas que aconteciam lá dentro de um supermercado, lá no interior de Bento, quando a gente se reunia em oração e as pessoas que tomavam 10 comprimidos por dia foram curadas de câncer, demônios que se manifestavam, coisas assim, não precisa falar. O fato é que ele vive. O fato é que ele vive e cumpre o que prometeu. E uma das coisas que ele prometeu foi, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. E outra coisa que ele prometeu foi que, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Está aqui. Estamos reunidos em nome de quem? O que estamos fazendo aqui? Comendo só? Gente, tem que despertar para essa esperança de que não existe uma doença que Deus não possa curar. Não existe estágio terminal. Não existem problemas insolúveis. Você pode estar enfrentando o problema que quiser, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida de saúde, de marido e mulher, de filhos. Meu filho está nisso, está naquilo, não importa. Não há impossível para Deus. E esse mesmo Deus foi aquele que tirou o medo da morte que eu passei a ter quando eu tinha 11 anos de idade. Porque para uma criança, a adolescência começa nos 12, juridicamente. Mas até os 11 anos de idade, ou 11 e meio, você é criança. E eu era uma criança. Era uma criança que, embora criada ali ao lado de uma igreja, não sabia, não conhecia o sentido de fé. Pela minha expressão pessoal, eu busquei, Senhor, por favor, afasta a morte. E Ele, olhando a sinceridade daquele coração, Ele honrou e me permitiu tirar
o meu pé do lamaçal de lodo, que é tudo que existe por aí para fora, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus me permite, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que está escrito para nós. Então, no momento que nós tomamos posse, quero explicar o que é tomar posse. Quando nós tomamos posse, que é para nós, é para mim, eu me agarro nisso, as coisas vão acontecer na tua vida. Tá com câncer? Tá com leucemia? Não interessa o que você tem. Ah, mas tem um parente que tem isso? Não interessa. Para Deus, nada é impossível. Não vamos botar Deus numa caixinha de fósforo e dizer assim, Deus só cura isso aqui, que é uma gripe, tá? Não. Deus é Deus, por isso que Ele é Deus. Se você quer um exemplo do que é tomar posse, se você recebe a informação de que o seu vovô deixou uma herança para você lá no Mato Grosso, você nem sabia que ele era seu avô, mas ele deixou uma herança. E depois você descobre que tem direito a uma herança. E alguém chega e diz, mas é verdade que tu ganhaste uma fazenda no Mato Grosso do Sul? Pois é, fiquei sabendo que ganhei. E é verdade que tem umas frutas lindas, diferentes daqui? E tem um sabor diferenciado? Aí pode ir lá responder, olha, eu não sei, eu não fui lá ainda. Não foste? Não. Não tomaste posse? Não foi lá e não agarrou a coisa? Não pegou, não tomou posse? Não. Então não sabe qual é o sabor. E quando nós tomamos posse, isso é o droit de saisine, né? É o direito... Quem é que sabe sobre isso? O advogado que sabe. O princípio de saisine, que é aberta a sucessão, os bens se transmitem imediatamente aos herdeiros. Quer dizer, se morre o vovô lá e ele deixou para mim, eu nem estou sabendo, mas já é meu. Mas o inventário é só declaratório. O que vai acontecer? No momento da morte dele, os bens já são meus. Então, estou falando assim, sem considerar a vocação hereditária, né? Estou falando assim, é teu e é teu, tal. Então a gente tem que tomar posse. E as promessas de Deus são para a gente tomar posse. As promessas de vida com abundância são para tomar posse. As promessas de saúde são para tomar posse. As promessas de vida longa. Cristão tem que morrer de velho. É verdade? Cristão tem que morrer de velho. Nós não somos Peru. Peru é que morre na véspera. Nós não somos, Deus me perdoe, mas mal comparando, né? Mas nós temos direito de vida longa. E outra vida com abundância, que é comida na mesa, trabalho digno, saúde, vencer problemas, vencer dificuldades. Isto é vida longa. Então, gente, com esse conhecimento que eu adquiri, com essa intimidade, com essa comunhão que eu tive com Deus, o toque desapareceu. E vou dizer para vocês, não sei como, porque um dia o meu irmão estava comentando comigo, nem com o contato direito o que foi, mas sobre uma pessoa, uma outra pessoa, posso contar, né? Acho que posso contar, né? Uma outra pessoa que era amiga de um outro amigo dele, não sei o que, estou preocupado com meu primo, o que tem teu primo? Meu irmão pergunta, o que tem teu primo? Ele tem uns comportamentos estranhos, o que é isso? É um tal de toque, E o que ele faz? Ele faz isso assim, assim. Aí meu irmão pergunta, mas faz assim, assim, assim? Ué, conhece ele? Ele disse, não, meu irmão também tinha isso aí. E aí ele me pergunta, tu te lembra daquilo que tu tinha? E eu olhei para ele, do que tu está falando? Até esquecer, Deus fez eu esquecer. Mas não fez eu esquecer que Ele está presente, que Ele está na minha vida, que eu levanto o meu pensamento e Ele me ouve, que eu clamo em oração e Ele me responde, assim como responde a cada um de vocês. A cada um de vocês, a cada um de nós Ele responde às criancinhas, responde aos velhos, responde a todo aquele que busca a Deus de coração. Eu tenho visto, como eu disse antes, curas, eu tenho visto milagres, eu tenho visto pessoas sendo curadas de câncer. Eu não estou praticando exercício ilegal de profissão. Não, é a oração, é a fé. Deus quer te dar vida com abundância, tá?
Deus quer te dar vida com abundância. E Deus quer que tu seja feliz. Mas acima de tudo quer que um dia você vai morar com Ele. Amém? Na noite de hoje, Ele está aqui. Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei presente. Ele está aqui. E talvez seja o momento de nós nos tornarmos filhos de Deus agora. Numa oração muito simples, dizendo: Jesus, eu te aceito. Que todos nós amamos Jesus, mas nem sempre a gente teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Tu é o meu Salvador. Tu é o meu Senhor. Quando nós fazemos isso, imediatamente tem um anjo escrevendo o teu nome lá em cima no livro da vida. Por quê? Tão simples assim? Muito simples. As coisas de Deus não são complicadas. Os apóstolos eram todos muito simples, eram pescadores, eram consertadores de rede, eram homens simples. Mas hoje tem, né? Tem gente grande também, né? A história do Louis Pasteur, né? O Louis Pasteur estava lendo um livro, uma Bíblia dentro de um trem, e aí um jovem moderninho dizendo: que é isso? Nem sabia com quem estava falando. Que é isso? Lendo Bíblia? O senhor não sabe que isso aí é uma coisa para ignorante? Não, mas outra hora eu lhe explico. O senhor me dá um cartãozinho que eu lhe mando uma mensagem. Não é um e-mail, ele manda uma carta ali, um TikTok. E aí ele entrega um cartão de Louis Pasteur, cientista. Um homem que cria em Deus, assim como tantos outros creem em Deus, né? Isaac Newton, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E como Jesus está aqui, então, nós vamos usar desse momento para fazer essa oração. Eu quero pedir, então, que vocês possam reclinar a cabeça como estão. Não precisa levantar, só reclinar a cabeça. E repetir comigo, bem tranquilos, essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu entro. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu peço pela minha família, pela minha casa, meu trabalho e tudo que é meu, Senhor, a fim de que o Senhor cuide de tudo. Mas o mais importante, eu quero te pedir, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, porque neste momento eu declaro: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador pessoal, meu único Senhor, meu único Salvador. Eu peço, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para que ele nunca seja tirado de lá. Eu te amo, Jesus. Ou melhor, eu te amo, meu Pai. Amém. Podem ter certeza de que os nomes de cada um estão escritos no livro da vida. Agora vocês são filhos de Deus. Muito simples. Filho é aquele que aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você tem direito a todas as promessas de Deus. Leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. E aquilo que estiver escrito, que Deus diz que vai cuidar da tua vida, que vão cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido, isso vai acontecer contigo. Você vai se surpreender. Cai 1000 aqui, 1000 aqui, 10.000 aqui, mas contigo não vai acontecer, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Muito obrigado. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade e pela paciência. Boa noite.
Graças a Deus por essa palavra que nós ouvimos nessa noite, palavra de incentivo, de encorajamento. Nós gostaríamos de saber quem fez essa oração nessa oportunidade pela primeira vez. Quem pela primeira vez fez essa rendição, reconhece que é um pecador e que precisa de Jesus. Nós temos um presente para você. Quem fez, só levante a sua mão. Doutor Agostinho, Fabiano, quem mais fez? Fantinel, sua esposa. Receba essa literatura. Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Não tenha dúvida do que está escrito aqui. Não tenha dúvida, você faz parte do povo mais feliz da terra. Isso te traz uma segurança extraordinária e sobrenatural para a sua vida. Pode ter certeza disso. Em momentos de grandes dificuldades, momentos de alegria, convide esse Jesus que perdoa pecados para estar bem perto de você. Momento de uma decisão, momento que você tiver uma dificuldade, um negócio, um problema na sua família. Abandone tudo que está à sua volta, todos os comentários aleatórios e confie só em Deus. Dobre o seu joelho na presença de Deus e diga para Ele o que você está passando. E Ele vai providenciar tudo o que você precisa. Pode ser pessoas, podem ser ações, não importa a forma como Ele trabalha. Ele vai agir na sua vida e a sua história vai ser restaurada. Nós trazemos cicatrizes à nossa caminhada. Isso faz parte da vida. Todos nós temos cicatrizes. Cicatrizes emocionais, espirituais, sentimentais, cicatrizes físicas, problemas, dificuldades. Mas quando nós confiamos nesse Salvador, a nossa história muda e a gente muda junto com a nossa história. Fica um passado de um testemunho maravilhoso e faz parte da nossa caminhada. Sobre a sua mesa tem uma ficha de convidado. Se você quiser, por favor, preencha, coloque o seu telefone, diga se você precisa de uma oração também. Se você quer conhecer melhor ainda a Adonep, você é muito bem-vindo, estaremos à sua disposição para compartilhar com você tudo aquilo que nós podemos com relação à Adonep. Também eu quero dizer para você que no final deste evento, após se servirem também da sobremesa, nós vamos estar aqui para fazer uma oração especial por você, a sua família, a sua vida. Não vá para casa sem passar por este momento especial de intimidade com Deus. Estamos aqui à disposição de cada um de vocês, para que Deus possa agir através de nossas vidas e abençoar você também nessa sua caminhada. Muito obrigado, Dr. Edson. Eu ia chamar ele de Celso. Muito obrigado pela palavra. A gente fica olhando, né? A gente fica pensando, o que tem por trás dessa toga? Nunca pensou isso? O que tem por trás desse jaleco branco? Tem um ser humano que chora, que sente fome, que sente cansaço, que sente tristezas, mas que também pode ter uma fé maravilhosa, brilhante e arrebatadora. E a gente pode também viver o melhor de Deus para as nossas vidas nos dias que nós estamos passando. Não vamos ficar só olhando para as coisas tristes e negativas do dia a dia. Vamos olhar também para as coisas boas e positivas que Deus tem nos concedido. Agradecemos a todos que vieram, aos convidados. Agradecemos a você que aceitou estar aqui conosco, você que tirou o seu tempo para estar aí conosco participando deste evento. Você é muito bem-vindo sempre. Sempre que você tiver a chance de estar presente no evento da Adonep, faça isso. Não perca seu tempo. É um momento maravilhoso. Com certeza, cada vez você vai crescer mais em questões espirituais e sobrenaturais. Eu quero alertar a todos que nós começamos hoje, Caleb, uma campanha do agasalho, né? Nós estamos lançando hoje, então quer dizer, a gente não tem nenhuma caixa para lá de fora. Você pode deixar seu casaco na guarda da cadeira, deixar seu cachecol, jaqueta de couro. Não, ali fora tem uma temperatura bem diferente do que está aqui dentro. Mas nós iniciamos hoje a campanha e nós vamos encerrar essa campanha dia 7/5. Vai ter um grande evento de jovens na Câmara de Vereadores da nossa cidade, dia 7/5. Depois vocês podem procurar o Caleb também para maiores informações. Também o Ismael, que também estão bem diretamente ligados a isso. É um apoio jovem e lá vai ser encerrado então essa campanha do agasalho. Nós queremos distribuir agasalhos para as pessoas menos favorecidas e nós estamos fazendo então esse lançamento. Dê aquilo que você realmente não vai usar e aquilo que você vai usar também. Às vezes a pessoa sente um pouquinho de dó, mas é importante também fazer esse desprendimento, né? Coisas que as pessoas possam continuar usando também. Vai ser no domingo à tarde então na Câmara de Vereadores. E as doações podem ser entregues na empresa Focus, que é ali logo atrás da Câmara de Vereadores, ali atrás da Prefeitura, na rua Dom José Barea, 2368, bem em frente ao Parque dos Macaquinhos. Procure esse número, é uma casa de 2 andares, ali fica sediada a empresa Focus.
Também eu lembro a todos novamente, e agora eu vou citar o nome do palestrante que vai estar ali em Canela no dia 18. Presta atenção. Nasrat Mohamed Jamil Hassou. Não é pouco nome, hein? Ele é um libanês e é um ex-muçulmano e também é um conferencista internacional da ADONEP. É alguém que faz parte também dos capítulos da ADONEP, é um libanês, vai estar ministrando então, trazendo uma palestra. Com certeza vai contar um pouco da vida dele. Para quem tem curiosidade sobre isso, é uma grande oportunidade nós estarmos ali então com Nasrat Mohamed Jamil Hassou. Espero que eu não sonhe com esse nome. Mas é um nome longo, né? Bonito. Também lembre das nossas plenárias quinzenais, são todos muito bem-vindos. A gente tem um momento de descontração e também de grande aprendizado. Então, estamos aqui encerrando. Também nossos oficiais aqui. Lembramos do nosso grupo de oficiais da ADONEP, quem quiser participar conosco. É um grupo bem limpo, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, mas é só para as informações da ADONEP. Agora acho que encerramos, Caleb, lembrando eles todos que nós temos uma sobremesa, né? Está servida já a sobremesa lá? Está servida, né? Então você pode se direcionar até o local onde foi servido o salgado, você pode pegar sua sobremesa, retorne para cá, aproveite para conversar, confraternizar. Quem sabe queira já receber uma oração aqui juntamente conosco, também pelo nosso palestrante, né? Ele pode estar orando por cada um que precisa de uma oração especial. E você fique à vontade. O nosso evento, ele se encerra agora oficialmente, mas você pode permanecer aqui conosco por mais um tempo e a gente está aqui à disposição de todos. Mais uma vez eu agradeço mesmo. Agradeço cada um de vocês que está aqui participando conosco deste grande evento. E peço a Deus que abençoe você, a sua família, também os seus negócios e a sua vida seja próspera em todos os sentidos. Então, a sobremesa está sendo servida ali. Fiquem todos muito bem à vontade.